Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do Estúdio Literário. Eu sou o Diogo Oliveira, autor e fundador do estúdio, e hoje estamos aqui para falar não só de escrita, mas também de literatura. Hoje vamos falar de um autor que me influenciou bastante, não na escrita, mas sim na forma como eu desenvolvo as minhas histórias. Uma imaginação que vai muito além, que faz com que você consiga surpreender o seu leitor de acordo com a imaginação expansiva. Quanto mais imaginativos os livros que você lê, maior a sua criatividade. Então, esse autor me ajudou bastante. E hoje vamos falar de Ray Bradbury. Então, solta a vinheta aí, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro. Os Frutos Dourados do Sol, uma coletânea de 22 contos do grande Ray Bradbury. Quando eu conheci Ray Bradbury, eu li Fahrenheit 451. Mas eu li porque muita gente falava bem do livro e para mim foi só mais um autor de livro clássico, porque estava colocado numa caixinha de livro clássico e eu arrisquei ler, gostei bastante, achei sensacional. Porém, o livro mais marcante dele não foi esse. Quando eu li Dança Macabra, do Stephen King, ele tem uma lista de livros que falam um pouco sobre suspense e terror, que incentiva você a ler caso você queira falar mais sobre terror, ou você escreva mais sobre terror, e uma lista de filmes também. E esse livro em questão do Ray Bradbury também virou filme, que é o Algo Sinistro Vem Por Aí. É uma história sensacional sobre a amizade de duas crianças que é um desfecho maravilhoso. Mas não vou estragar a sua história, porque também a gente pode trazer a resenha desse livro aí futuramente. Mas hoje estou aqui para falar de Os Frutos Dourados do Sol. Ray Bradbury, além dos romances, era um ótimo escritor de contos. Os contos que eu mais gostei estavam dentre livros que às vezes tinham um título só, e quando eu abri fui surpreendido porque eram contos. E digo isso porque nas edições em que eu li, principalmente essa aqui, que é do Círculo do Livro, ele não tem sinopse. Então eu pegava o livro e começava a ler, e então descobriam que eram contos. E aqui vai um detalhe muito interessante. Eu já encontrei muitos autores falando de outros autores, ou até mesmo os próprios autores que escrevem contos, não se sentindo tão valorizados ou não se valorizarem o suficiente porque escrevem contos. E Ray Bradbury é a prova viva de que um escritor de contos é tão bem valorizado. Então, Ray Bradbury é a prova viva de que um escritor de contos deve ser tão bem valorizado e tem o seu mérito, porque é possível você fazer os mesmos sentimentos que um romance em um livro de contos. Vamos falar agora então um pouquinho de cada um dos 22 contos que tem aqui no livro. O primeiro, A Sirene do Nevoeiro. Um conto já começa uma pancada, um suspense, uma certa pegada de ficção científica, que é a praia do Ray Bradbury. Ele escreve sobre duas pessoas no farol, o mais novo e o mais velho. E o mais velho acaba revelando um segredo que, de tempo em tempo, ele já viu acontecer, de um grande monstro surgir ali para conversar com o som que o farol faz. Pode parecer uma história simples e resumida, mas a forma como ele escreve, descreve e mostra os sentimentos faz você ter um certo apreço por tudo aquilo que está lá. Depois vem o meu conto preferido desse livro. E eu digo isso porque nenhum dos livros de ficção científica que eu li até agora conseguiram prever as redes sociais. Então, isso é uma coisa que o ser humano criou, mas foi imprevisível em cada um desses futuristas que escreviam ficção científica. Porém, a forma como o ser humano reage já foi dita várias e várias vezes, talvez mudando apenas o veículo. O Pedestre é a prova disso. Ele conta a história de um homem que, no meio de um futuro onde todo mundo ficava preso assistindo TV, ele sai para caminhar e ainda é questionado sobre sua sanidade por fazer esse ato tão indecente, por assim dizer. Em seguida, a gente vem com A Bruxa de Abril. É um tema fantasioso e ficção científica, mas que envolve amor. E eu digo isso porque uma pequena bruxa, que recebe um alerta de seu pai que não pode se envolver com qualquer um apenas para abrir mão dos seus poderes, busca entrar na cabeça de uma menina para entender o que é amar de verdade. E cá entre nós, o final é surpreendente. Pioneiros, me lembra muito uma notícia recente que a gente viu do Elon Musk, que mandou algumas mulheres para Marte, porque nesse conto fala exatamente isso. O grupo de mulheres que está se preparando para ir a Marte. Não são as primeiras, porque já existiam algumas pessoas lá, mas vão encontrar os seus maridos. E aqui a gente entra aquele questionamento. Vale a pena o esforço? Quanto tempo vai demorar? Será que alguém vai me esperar? Como que é uma ligação, assim, relacionamento à distância? Tudo isso em poucas páginas, colocada para você ter essa sensação, esse sentimento. E a parte mais legal de contos é justamente essa. Ler
poucas páginas, mas a sua reflexão sobre a mensagem vai continuar além do livro. E aí a gente vem com As Frutas do Fundo da Fruteira. Isso aqui, para mim, é um conto que facilmente viraria um filme do Hitchcock. Uma pessoa comete um assassinato e fica desesperada para apagar as digitais de qualquer canto que ia. Só que isso vai enlouquecendo ela a ponto de... Pô, você vai ter que ler o conto, senão você vai falar que eu estou dando spoiler aqui e não vai ser legal. Vamos para o próximo conto, que é O Menino Invisível. Uma pequena criança que fica com a sua tia e ela pega uma pequena peça com ele, se podemos dizer assim, caso você não acredite, que diz que ele está invisível. E ela fica entre aquela coisa: sou uma pessoa velha e não quero ficar sozinha, mas a inocência da criança por estar invisível é encantadora. Talvez só o que eu diga não faça tanto sentido, então esse é o legal, é te incentivar a ler o livro para você entender a profundidade disso que eu estou falando. Daí a gente partiu para A Máquina de Voar. Uma história interessante que mostra que nem sempre toda inovação vai de encontro com o que um líder quer. E isso pode trazer umas consequências não tão legais assim. E aí a gente vem sobre outro conto que fala sobre tecnologia e comportamento humano chamado Assassino, onde um rapaz cansado das máquinas ao seu redor começa a quebrar elas apenas para ser levado a um centro psiquiátrico e ficar longe de cada uma. Parece loucura, porém você consegue sim visualizar isso nos dias de hoje. Em seguida a gente tem O Papagaio do Papel Dourado e o Vento Prateado. Duas cidades começam a disputar entre si o formato das muralhas para que os seus visitantes sintam-se melhor em cada uma delas, competindo entre si, mas no final é a junção das duas que faz todo sentido. É muito mais sobre o que as pessoas fazem, como agem, do que simplesmente muralhas. Mas, novamente, e vou voltar a repetir isso toda vez que falo sobre livros aqui, só você lendo para entender. E, bom, o livro é dos anos 50 e a próxima história, chamada Até Nunca Mais Ver, fala sobre um homem que é deportado e sendo levado da pensão em que morava. E simplesmente ignoram todo o tempo que ele ficou lá, toda a contribuição que ele fez, todos os amigos que eles tinham junto e também a inocência de uma jovem senhora que no final entende realmente a gravidade de toda aquela situação. Em seguida a gente vem com três senhorinhas no conto Bordado, um bordado interessantíssimo que tem muito a ver com o fim dos tempos ou o fim do mundo, por assim dizer. Qualquer coisa que eu disser além disso vai estragar a sua experiência, então acompanhe o livro. E aqui a gente tem um conto que talvez hoje nas redes sociais seria com certeza cancelado: O Grande Jogo entre Brancos e Negros. O nome já diz muito, porém nos anos 50 era mais comum do que a gente quisesse imaginar. E em seguida a gente vem com O Som do Trovão, o conto que deu origem à expressão efeito borboleta. Um homem que viaja no passado para matar um dinossauro, para ter essa emoção da caçada, acaba dando um pequeno deslize, distorcendo todo o seu futuro. O final, eu digo que é um final que eu escreveria, porque é o tipo de final que eu gosto. Mas para você entender o porquê chama Efeito Borboleta e por que esse final, só além do livro. E em seguida a gente tem um ponto que ele não envolve ficção científica, mas ele envolve muito de pessoas. E escrever sempre é sobre pessoas. Em O Vasto Mundo Lá Fora, a gente acompanha a inocência de uma moça que não sabe ler nem escrever, mas que sonha em enviar e receber cartas. Essa inocência, essa vontade, essa doçura é encantadora. Mas, para entender do que eu estou falando, você precisa abrir o seu coração e saber que nem só de ficção científica vive um livro de ficção científica. Em Casa de Força, a gente tem uma história interessantíssima, principalmente pelo tema do livro ser ficção científica. Dificilmente a gente fala sobre espiritualidade. E aqui na Casa de Força, a gente tem uma história de um casal que está saindo de um canto a outro, acaba parando num lugar e tem uma experiência de fé que até a pessoa que é incrédula acaba tornar um pouco mais crédula no que a gente pode chamar de espiritualidade. E um conto que eu achei divertido, no meio de tudo isso, é um divertidíssimo El La Noche, que é sobre uma senhora que não para de gritar em seu quarto e um dos hóspedes, o solteiro, tem que fazer um certo sacrifício para que ela consiga parar e dar paz a todo o prédio, todo o bairro que está lá em volta, louco por causa daquilo. E que conecta muito bem com Sol e Sombra, que fala sobre um pouco mais de virtude, um pouco mais de realidade, um pouco mais de abuso artístico, também referente a moradores de uma região. A Pastagem é um conto reflexivo, no qual envolve cenários, espaços, pessoas e magia. Tudo isso misturado em algo gostoso de você ler, que você nem percebe que acabou.
E aí a gente vem para um muito interessante chamado O Lixeiro. Lembrando que naquela época o boom da bomba atômica, o relógio do juízo final estava tocando. Então era muito comum história sobre bomba atômica. E a gente tem o dilema de um lixeiro que ele pensa em continuar ou não quando recebe uma notícia de que futuramente os carros de lixo irão também recolher corpos. E aqui tem um dos títulos que mais me enganou. O Grande Incêndio é sobre a paixão ardente de uma filha de um casal e que acaba começando a sair com o mesmo cara todas as noites e voltando cada vez mais grandiosa para no final a avó dela acabar surpreendendo o casal, mostrando que a realidade é muito mais diferente do que eles queriam. E o Eterno Adeus, o penúltimo conto, é sobre uma pessoa presa num corpo de criança de 12 anos. E não só presa no corpo, ela resgata a inocência de uma criança de 12 anos e entende que talvez a missão dela seja trazer a felicidade para as pessoas que não podem ter filhos. Tudo isso dito de uma forma que você acaba se apaixonando pela simplicidade, pela inocência, querendo até voltar a ser criança, para ser bem sincero. E por último, nós temos o que dá título ao livro, Os Frutos Dourados do Sol. Uma história clássica de ficção científica, onde os tripulantes de uma nave estão indo até o Sol para buscar um pouco da energia dele e resolver a grande questão que até hoje assola a humanidade, que é a produção de energia. Para que eles vão usar, tanto faz, o importante é conseguir. Terminando então um breve resumo dos contos, se você nunca leu Ray Bradbury, eu recomendo começar pelos Frutos Dourados do Sol. Você viu que a gente tem um pouquinho de ficção científica, de emoção, de amor, de pessoas. No fim, escrever, independente do subgênero, é sempre sobre pessoas. Colocar os seus sentimentos à tona é mostrar através de cenas de personagens que você sabe que você é um ser humano. E isso é o que você tem que tirar de medo que a inteligência artificial vai roubar, porque somente as pessoas que vivenciam coisas vão poder escrever sobre essas vivências. Seja elas ditas, cujas, ou literalmente, ou interpretadas e interpretadas em personagens. Então, acompanhem os frutos dourados do sol. Tem algumas coisas que me incomodaram no livro, algumas repetições de palavras. Aí eu tenho que ler o original para saber se isso é da tradução ou se simplesmente é a escrita dele. Não me incomodou tanto, mas com um avaliador, leitura crítica, a gente acaba se tocando alguns detalhes. Nessa edição do Círculo do Livro, se você pegar ela, você vai ver que as letras são bem pequenininhas, então toma cuidado se você tiver um olho mais cansado, leia durante o dia, principalmente se você ler essa versão física. Eu realmente não pesquisei se tem outras versões já lançadas, mas eu super recomendo você ler essa daqui. O que eu tinha para falar sobre o livro era isso. A escrita do Ray Bradbury é apaixonante. Ele é um dos meus escritores que está aí no hall dos maiores influenciadores da minha escrita e eu sempre vou recomendar para vocês. Se quiser começar a ler contos leves, bacanas, leia Os Frutos Dourados do Sol. Se ficou curioso do efeito borboleta, é aqui que você vai entender o porquê que chama efeito borboleta. E claro, se você quiser aproveitar algo maior, que seja mais interessante, que te prenda mais, você não gosta de contos, olha, nada contra. Eu sou super a favor de contos. Mas eu entendo que as pessoas às vezes não gostam só de contos. Eu super recomendo também Algo Sinistro Bem Por Aí. Quem sabe a gente fala dele em outro. Aliás, deixa aqui nos comentários, depois de dar like e seguir o canal, se você já leu Algo Sinistro Por Aí, se você gostaria de uma resenha desse livro e se você já conhecia Ray Bradbury e inclusive Os Frutos Dourados do Sol. Semana que a gente volta com mais livros de literatura aqui no Estúdio Literário, o Livro de Teseu. Até lá!